Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast ESG em Foco, que a gente fala desse tema tão importante para as pessoas, para as organizações, para o mundo, né? Eu estou aqui com a Ju, eu vou passar, Ju, a palavra, já comecei chamando de Ju, porque eu já estou me sentindo super próxima. Eu vou passar aqui para você se apresentar do jeito que você quiser, mas principalmente trazendo quem é a Ju, né? E aí depois a gente fala um pouquinho de quem que é a Ju na carreira, no trabalho. Então, se você quiser englobar tudo isso, seja bem-vinda ao nosso podcast e eu passo a palavra para você agora. Obrigada, Cindy, pela oportunidade, o pessoal do Alicerce. Super prazer participar desse podcast aqui com vocês. Sou a Juliana, tenho trilhado uma carreira na área de sustentabilidade há mais de 15 anos e quem atua nessa área tem muita dificuldade em separar o que é pessoal do profissional. Então, não consigo falar da Juliana sem falar da carreira e da carreira sem falar da Juliana. Tive, eu acho que a sorte muito cedo de descobrir qual era o meu foco, né, onde eu queria atuar, onde eu queria colocar a minha energia e conectar isso com o meu trabalho também. Falo sorte porque encontrei pessoas, líderes muito importantes que abriram portas para mim desde o início e eu pude ir descobrindo a cada dia o que eu gostaria de fazer dentro da minha profissão. Sou internacionalista, formada em relações internacionais, e tinha o interesse sempre de atuar com negociação, com organizações internacionais, e a área de sustentabilidade ali foi para mim um lugar muito natural, justamente porque eu conseguia conciliar algumas competências que o internacionalista traz aplicados ao mundo privado, né? Então, eu tenho muito orgulho da carreira que eu trilhei até aqui. Passei grande parte dela na área de tecnologia e isso me moldou como profissional, né? Então, eu pude me desenvolver com metodologias, com olhar de inovação, um modelo mental voltado para dados. Então, eu sou essa profissional que trabalha sustentabilidade, mas também consegue aí, incorpora essa visão de gestão de forma muito forte nesse trabalho que eu entrego. E do lado pessoal, eu tenho um trabalho voluntário muito bacana, do qual eu mergulho muito. Pela primeira vez, faço parte de um conselho de uma organização social chamado Movimento Conexão Favela. E eu levo parte desse meu conhecimento, dessa minha experiência para uma organização social que nasceu dentro de uma favela, liderado por 4 mulheres empreendedoras sociais que se conectaram e puderam aí desenvolver um projeto de inclusão para jovens periféricos ligados à educação e tecnologia. Por isso que eu falo que é tudo meio misturado, porque eu não consigo desassociar uma coisa da outra, e eu estou muito feliz também com essa nova frente aí, que eu venho me desenvolvendo como conselheira também. Atualmente eu fiz uma migração de setor, né? Então, de tecnologia, eu tive uma temporada no setor financeiro, tive experiências muito interessantes. Eu falo que foi um período curto, porém muito intenso, cheio de aprendizagem, e hoje eu atuo no setor de benefícios e incentivos, uma multinacional aqui no Brasil, a Sodexo, e aqui outras aprendizagens, outras conexões, outro networking, mas sempre trazendo aí essa bagagem de anos de experiência no setor de sustentabilidade. Muito bom, Ju, muito bom. Seja bem-vinda aqui ao nosso papo. Já puxando um pouquinho do mundo sustentabilidade, que agora a gente chama de ESG, a gente tornou português o termo que era ISD, aí a gente chama de ESG, ASG, enfim, são vários nomes para falar da mesma coisa, mas queria trazer esse tema aqui, né, para o nosso papo e te ouvir falar um pouco sobre a importância desse tema, assim, e os desafios, né? Então, a importância que tem dos profissionais e das organizações trazerem esse tema para um lugar estratégico e, ao mesmo tempo, quais são os desafios disso, né? Então, queria te ouvir um pouquinho. Durante muitos anos, o tema de sustentabilidade, CSR, vários nomes aí que a gente pode dar, e agora ESG,
Ele foi um tema marginal da agenda estratégica da empresa, marginal no sentido de que, de fato, corria por fora, né? Ele não estava conectado no core. Apesar de muita insistência do pessoal que atua nessa área há muitos anos, sempre batalhar por esse lugar no centro das discussões estratégicas, não era algo natural, era algo realmente a ser construído, né? Eu falo que hoje o principal desafio é a gente tornar ESG mainstream, no sentido de ser algo comum, né? Deixar de ser algo periférico, fazer parte da estratégia, não de uma forma tão controlada no sentido de precisamos fazer acontecer, mas de ser algo tão natural, parte do dia a dia, da mesma forma que se discute os indicadores financeiros, se discute os indicadores de sustentabilidade, falar sobre pessoas. Eu acho que esse é o principal desafio hoje, como que a gente migra de uma agenda que era periférica, passa a se tornar estratégica e precisa evoluir para algo que seja de fato incorporado, integrado e não mais desassociado da estratégia de uma empresa. Não é algo simples, porque a gente está falando de fato de uma transformação cultural, a gente está falando de líderes que precisam puxar essa agenda para que se torne de fato parte da estratégia de uma companhia, e isso é um processo, né? Acho que esse é um processo longo, mas que não pode parar. E nesse sentido, o outro desafio que a gente tem é que toda vez que a gente fala de sustentabilidade, muitas vezes a gente está falando de uma agenda de longo prazo, né? O que eu vou fazer hoje na Sodexo, na posição que eu ocupo, talvez eu não enxergue os resultados disso nos próximos anos. Mas, como a gente faz um trabalho muito estruturante, a ideia é que isso possa florescer em algum momento da jornada da empresa, né? Então, muitas coisas que a gente constrói, a gente acaba não vendo florescer, mas a gente sabe que fez parte aí de todo esse trabalho. E nesse sentido, o que eu vejo como um outro grande desafio? Como que a gente mostra valor no curto prazo de uma agenda de sustentabilidade para uma agenda que é de longo prazo? Então, como que a gente quebra esses desafios em pedaços menores e mostra para os executivos, para os colaboradores, para todos os stakeholders da empresa que estamos desenvolvendo essa agenda, né? Então, é sempre um esforço de olhar para o longo prazo, trazendo resultados para o curto prazo, mas conectando todos esses pontos, né? Justamente para a gente não cair, né, nesse risco de passar por uma situação de greenwashing, por exemplo, em que a gente olha coisas no curtíssimo prazo sem olhar a conexão disso no longo prazo e no impacto que isso causa no business das empresas. E é interessante, Ju, que você traz, porque o próprio nome, né, sustentabilidade, ele pressupõe algo de longo prazo, né? Algo que é sustentável, ele não é só sustentável para agora, né? Ele é sustentável no longo prazo. Então, e antigamente até se misturava muito o termo sustentabilidade com algo estritamente ambiental, né? Então, hoje ainda em muitas rodas que eu tô, assim, a gente está falando de sustentabilidade e é preciso voltar alguns passos e dizer, tá, qual sustentabilidade a gente está falando? Porque tem muita gente aqui falando da sustentabilidade ambiental, né? Porque o nome sustentabilidade a gente acaba atrelando isso, acho que por conta da história que a gente tem com essa palavra. E muitas vezes a gente esquece, né, os outros lugares da sustentabilidade que tem a ver com não só olhar para o ambiental como um lugar de sobrevivência, mas de olhar para as pessoas como um lugar de sobrevivência, né? Então, como a gente também usa desse pilar para enxergar as pessoas e não só como que a natureza se mantém, como que o planeta se mantém, né? Porque no fundo tem a ver com como os humanos se mantêm, porque a natureza vai ficar aí, a gente acabando com ela ou não, ela vai se reconstituir, outras formas de vida vão acontecer, é a nossa espécie que fica ameaçada, né? Então eu queria te ouvir um pouco assim, dentro desse do ESG e do que você pensa assim nesse pilar S, né? Então como é o olhar para as pessoas? Eu sei que você vem de uma trajetória aí de 15 anos de carreira, então com certeza você viu essa transição, né, da gente antes conversar sobre sustentabilidade num olhar mais ambiental e de repente a gente começar a olhar, né, para o social bond. Antes só tinha as green bonds, agora a gente tem as social bonds. Então,
como que foi para você enxergar também essa transição? Para mim foi bastante natural. Como eu sempre atuei em empresas de serviço, pessoa sempre foi o foco, né? Então, são empresas que têm operações muito leves, então o olhar para as pessoas sempre fez parte, para o consumidor, para o usuário, como que a nossa operação impacta a vida dessas pessoas. Quando a gente fala de setores como papel e celulose, siderúrgica, onde a gente tem uma operação da empresa para ela conseguir entregar o negócio dela, existe um impacto ambiental, a gente acaba tendo esse olhar para o ambiental mais forte. Então, quando a gente olha sobre um aspecto de serviços, fica mais fácil a gente entender que são pessoas que estão por trás. E não vejo como a gente desassociar uma coisa da outra, né? As três letras, elas estão, de fato, muito integradas. Tem momentos em que a gente tem um aspecto ambiental mais eminente, mas tem pessoas por trás, a necessidade de ter processos, governança, sustentando essa nossa agenda. Tem momentos em que o S está com tamanha exposição, mas a gente não pode esquecer do lado ambiental e de governança, e a mesma forma quando a gente olha o G. A gente entender que esses grandes temas sociais, eles são multidimensionais e eles são grandes sistemas, né? A gente não consegue olhar as coisas desassociadas, elas são todas integradas. Então, cabe a gente entender quais são esses grandes nós, eu costumo dizer, e poder atuar em cima deles, levando a agenda ESG como um todo. Então, quando eu trabalhar o S, eu vou levar a agenda ESG para frente como um todo, né? A única diferença aí é que a gente passa a olhar como principal foco, de fato, as pessoas. Então, com a quantidade de negócios digitais que tem aparecido no mercado, eu acho que o espaço para o S, ele ganha cada vez mais oportunidades, né? Então, a gente está falando de segurança de dados dessas pessoas, a gente está falando sobre diversidade e inclusão, a gente também está falando sobre desigualdades econômicas e de educação. Então, a gente sempre vai esbarrar nas pessoas, porque no mundo eu falo que só existem duas coisas, a natureza e a cultura, que é aquilo que a gente desenvolve, né? Então, a gente precisa aí considerar as pessoas no centro de tudo isso, né? Então, para as empresas de serviço, eu acho que isso é muito mais tranquilo de ser localizado, de entender o seu impacto nesse sentido, e o mercado ele tem ficado cada vez mais aberto para o desenvolvimento de projetos voltados para o S, dando aí o mesmo peso que a gente dá hoje para a agenda ambiental, por conta também de toda a emergência aí que a gente encontra do ponto de vista principalmente do clima, que vai impactar as pessoas, né? Então a gente sempre olha isso de uma forma conectada. Muito bom, Ju, muito bom. E que bom que estão olhando para esse pilar, né? Porque a gente aqui, enquanto uma organização que oferece uma solução justamente para o pilar S, eu tenho enfrentado muitas reuniões assim, né? E vivenciado vários papos em que o pilar S ainda é algo a ser desenvolvido, assim, ainda existe muita dúvida, né? Nas reuniões que eu tenho feito sobre, tá, qual é o meu papel diante desse pilar, né? O que que eu tenho que fazer aqui? Então, a gente acaba, eu acho que o Alicerce tem tido um papel, né? Eu vou trazer o nosso papo aqui um pouco para qual o papel da Sodexo, assim, dentro dessa temática de ESG, e o que que você acha que é mais forte para vocês, de ponto forte, né? E eu acho que aqui, falando pelo Alicerce, com certeza, o nosso principal ponto aqui, o mais forte, é conseguir oferecer, né, um fortalecimento de uma atuação S para as organizações, né, que é olhar para a educação, é olhar para o fortalecimento da educação básica dos colaboradores, das comunidades que estão em volta e por aí vai. E aí queria ouvir um pouquinho de você, assim, o que que você percebe como um ponto forte, né, como uma grande oportunidade aí dentro da Sodexo para trabalhar, né, ESG. Eu sei que com certeza vocês já têm, né, e a gente já sabe o quanto vocês já têm de iniciativas aí,
mas queria ouvir um pouco do olhar da Ju para o que é isso, né? Qual que é essa grande oportunidade que a Sodexo tem? Eu acho que compartilhando um pouco da sua visão em relação a essa conversa que você tem com as empresas em relação a qual que é o papel delas no desenvolvimento das pessoas, né? Seja internamente, externamente. Eu sou grande defensora e fã de projetos de educação, justamente porque as pessoas elas passam um terço, no mínimo, do dia delas dentro de uma empresa, e você ignorar o espaço que você ocupa na vida das pessoas e poder se colocar como uma plataforma de desenvolvimento para os seus colaboradores é algo que deveria ser muito natural, né? Então, acho que esse despertar para olhar para além daquilo que é muito que é o básico que a empresa precisa fazer, que é garantir as leis trabalhistas, aquela relação de trabalho justa, aquele ambiente de trabalho seguro, a gente também pensar nas empresas como grandes desenvolvedoras de competências, não só para a empresa, que ela vai fazer uso do desenvolvimento da competência dessas pessoas, mas também para fora, né? Então, durante o período em que eu atuei na área de tecnologia, isso era muito forte, porque o grande impacto que a gente buscava era justamente no gap de skills. Então, a essência do negócio era baseada em competências e eu precisava trabalhar competências internamente e externamente. Quando eu trago isso para a minha realidade hoje dentro da Sodexo, eu vejo uma empresa muito preocupada em integrar os funcionários também numa jornada de aprendizagem contínua, né? A Sodexo, ela é um grupo, ela tem uma série, ela tem 3 empresas com atuação aqui no Brasil, e uma delas na qual eu atuo é a Sodexo Benefícios e Incentivos. Ela é uma empresa puramente de serviços, ela atua criando um ecossistema de centenas de milhares de estabelecimentos comerciais com milhões de beneficiários ligados aos RHs das mais diversas empresas, e nós somos a ponte entre esses dois atores. Então, o S para a gente é muito forte. Se a gente está falando de centenas de milhares de estabelecimentos, a gente está falando de milhões de pessoas sendo impactadas, desde os donos dos estabelecimentos, aos seus funcionários, ao desenvolvimento desses negócios, e dos colaboradores também, e dos colaboradores não só da Sodexo, mas também das empresas que são parceiras e consomem o nosso produto. Então, sendo esse grande hub de conexão entre duas grandes redes, o S para a gente é muito forte, seja no apoio do desenvolvimento dos negócios, em que o nosso produto, os nossos produtos apoiam e fazem esses negócios crescerem, se manterem ativos, com novidades e conectá-los a outras redes de oportunidades e ofertas. E, por outro lado, os consumidores, que são os colaboradores dos nossos clientes RH, também têm uma experiência de poder fazer suas compras nos estabelecimentos parceiros, poder consumir e usufruir desse benefício que faz parte da relação de trabalho deles com a empresa onde eles estão atuando no momento. Então, toda vez que a gente começa a desdobrar e aí cada vez mais fundo nesse tema, a gente acha mais oportunidades ainda de poder atuar, porque existe o olhar para a persona, né? Quem é esse estabelecimento? Então, tem um estabelecimento individual, tem um estabelecimento pequeno, médio, grande, varejista, franquia, então cada um tem necessidades diferentes. E entender essas necessidades e poder se colocar como um parceiro comercial, mas também um parceiro que atua de forma responsável, é algo muito importante. Então, existe aí uma amplitude de oportunidades que a gente vem mapeando para ganhar mais maturidade nessa agenda de sustentabilidade e ESG dentro da empresa e poder evoluir, porque sustentabilidade é sobre evolução. Com certeza. É interessante ouvir que a sustentabilidade é sobre evolução. E uma outra coisa que me chamou a atenção, Ju, é que na sua fala sobre habilidades, né? Então, quais são as competências, quais são as habilidades, como que a gente mapeia isso?
aqui a gente tem uma prova que é uma aplicação, né, criada por nós, com a nossa metodologia, que vai de criança até adulto, justamente para mapear as habilidades. Então, a gente tem hoje um sistema nosso que mapeia as habilidades justamente para entender que os nossos programas educacionais, eles sejam voltados para o desenvolvimento daquelas habilidades que aquele ser humano não tem, né? Então, para que não fique um programa cansativo, para que ele não tenha que aprender o que ele já sabe. Então, a gente sempre está na fronteira, né, do que as pessoas não sabem, para oferecer um programa dentro desse lugar, assim, porque eu acho que aí é desenvolvimento mesmo, né? E aí, quando você fala das habilidades, assim, eu fiquei encantada. Uma das coisas que, quando eu conheci a metodologia da Alicerce, que me encantou, é que aqui existe uma máxima que é: ninguém passa para a próxima habilidade ou para o próximo nível se não domina o anterior. Então, a gente sai um pouco daquela lógica de que, eu vou aplicar uma prova e você vai tirar 7, beleza, você vai passar de ano, né? Ou, vou te dar um certificado se você atingir no mínimo 6 aqui dessa avaliação. Aqui não, é aqui assim, você tem essas habilidades, a gente não vai passar para o próximo nível enquanto e isso significa que eu tenho a responsabilidade de testar qualquer metodologia, método, ferramenta possível para você adquirir essa habilidade. Então, isso me encantou muito, assim, quando eu conheci, né, já tendo trabalhado com vários formatos educacionais, acho que aqui isso me encantou. Isso tem a ver com desenvolver, né, isso tem a ver com esse seu olhar que você trouxe. Então, eu contei um pouquinho de como a gente faz na prática, porque eu queria te ouvir também, assim, o que que você já tem visto aí na Sodexo, de iniciativas, de projetos em andamento que você possa contar e compartilhar aqui para a gente, né? Que vocês tenham dentro dessa, tanto faz S, E, G, enfim, a ideia é o que que vocês têm dentro do mundo sustentabilidade, né? E que você queira contar, assim, os cases de sucesso, os cases que você mais gosta, enfim, o que você quiser contar para a gente do que tem rolado por aí. Bacana. A empresa ela tem uma história bem interessante ligado à responsabilidade social, porque temos também um instituto chamado Stop Hunger, que tem como foco levar alimentação de qualidade e combate à malnutrição. E parte desse trabalho está ligado ao empoderamento feminino, porque, como se sabe, as mulheres elas são as grandes responsáveis por grande parte das famílias no Brasil, e uma vez que essas mulheres tenham acesso a oportunidades de emprego e de geração de renda, né, em geral, sem ser um emprego formal necessariamente, elas conseguem quebrar esse ciclo da fome de uma forma muito estrutural, né? Então, o Instituto, como programa, o Stop Hunger, ele já tem mais de 2 décadas na empresa e como instituto mesmo, estabelecido no Brasil desde 2015. E esse instituto, ele traz ano a ano um trabalho com uma rede de parceiros, de organizações sociais que atuam no desenvolvimento de mulheres em situação de vulnerabilidade como parte do trabalho para o combate à fome e à malnutrição no Brasil. Então, a gente tem uma parceria em Paraisópolis com o G10 Favela, em que tem o desenvolvimento de hortas, em que capacita-se mulheres com skills de como manter uma horta para que elas possam levar as mudas para a casa delas e poder desenvolver hortinha na casa delas e poder, inclusive, vender ou suas próprias marmitas ou o que elas produzirem dentro de casa. A gente também tem uma parceria com a Associação de Mulheres de Paraisópolis, junto com o Bistrô Mãos de Maria, que também capacita mulheres em vulnerabilidade, muitas delas em situação de violência doméstica, em habilidades ligadas à cozinha. Então, a gente conecta a horta, a capacitação e a produção de marmitas que são distribuídas na comunidade de Paraisópolis para aquelas pessoas que não têm acesso à comida. Então, é um trabalho de muitos anos de dedicação do Instituto, e a gente está falando necessariamente de desenvolvimento, né? A gente está falando de geração de renda, a gente está falando de oportunidades para as pessoas que sem o apoio do Instituto não teriam, né?
Então, esse é um instituto ligado à Sodexo Grupo, né, que tem como mantenedoras as empresas do Grupo Sodexo no Brasil, e assim a gente trabalha, mais uma forma aí da gente atuar dentro da agenda de sustentabilidade, usando o S, né, do ESG, e levando tudo aquilo que as empresas do grupo possuem de conhecimento relacionado à qualidade de alimentação, a empreendedorismo, para essas comunidades que podem usufruir dessa parceria junto ao Stop Hunger. Um outro projeto que nós desenvolvemos nos últimos 2 anos foi o cartão Stop Hunger, né? A Sodexo Benefícios Extensivos, ela tem ali como core o benefício para o colaborador, junto com o seu RH, num cartão, né? Que ele recebe os créditos, e a gente desenvolveu essa mesma tecnologia com o foco social. Então, em meio à pandemia, onde a gente não conseguia mais fazer as doações de comida através de cestas básicas e das doações físicas que os colaboradores e voluntários do Instituto faziam, a gente desenvolveu o cartão Stop Hunger junto com a área de produtos da empresa, justamente para que as doações acontecessem em dinheiro e as pessoas pudessem fazer o uso dos seus créditos nos cartões, nos mercados, das comunidades, das periferias, junto às organizações sociais que receberam esse cartão. Então, o que é muito bacana desse case é como um conhecimento de anos que a empresa tem no business dela, poder oferecer isso para a sociedade de uma forma muito transparente, muito rápida. Esse projeto ele foi colocado de pé em poucos meses por conta da emergência que a gente estava vivendo naquele momento. E entre 2020 e 2021 foram mais de 62 mil cartões e mais de 300 mil pessoas beneficiadas, né? Esse é o número que a gente enxerga, né? Uau. Esse é um impacto em números, mas a gente tem um impacto nas pessoas, né? E isso a gente imagina que tem um potencial muito grande de crescer. Infelizmente, a nossa agenda, né, a nossa situação de fome e de segurança alimentar no Brasil não deixa a gente descansar e tirar esse tema da pauta, mas só de pensar em facilitar o processo, dar mais poder de decisão na mão das pessoas, poder direcionar essa doação para algo tão importante que é a alimentação, para a gente foi uma super realização. A gente espera de fato aí que esse projeto cresça ainda mais, podendo beneficiar não só as pessoas que consomem e fazem uso do cartão, mas também aos pequenos estabelecimentos que recebem isso como parte do seu desenvolvimento, do seu crescimento e geração de renda também. Então, a gente vê esse como um super case ligado ao S, que a gente usa uma tecnologia e um conhecimento da empresa a favor do impacto social. Que demais, Ju, que demais. A gente, enfim, tem inclusive um polo educacional em Paraisópolis em parceria com o G10 também. Então, bem legal A gente saber nunca que... se encontrou lá, olha só. Pois é. A gente precisa, assim, também. Se bem que lá é grande, né? Então, também acho que tem essas barreiras aí, porque quando a gente fala parece que é um bairro pequenininho, mas não é, né? É uma comunidade grande. Mas que legal, assim, saber que a gente está dentro desses territórios aí, tentando desenvolver as iniciativas, e muito legal ouvir do Instituto, muito legal ouvir da cadeia que vocês cuidam, né, assim, então, não é só cuidar de um impacto direto, mas é cuidar da cadeia toda, assim, eu acho isso super importante, é um pouco da fala sobre sustentabilidade, né, aquilo que se sustenta é aquilo que realmente você consegue ter um início, um meio e um fim que se alimenta, né? Então, fiquei feliz de ouvir. E assim, para a gente ir já para o finalzinho aqui do nosso papo, que está sendo muito gostoso e muito leve aqui, inspirador, eu queria te ouvir, assim, tem vários profissionais de sustentabilidade, tem vários novos profissionais de sustentabilidade, né? Então, é um mercado aí que está em busca de profissionais, então tem muita gente que está começando a especializar agora para o mercado. Então, vai ter gente ouvindo a gente aqui de todos os níveis de experiência. Eu queria que você deixasse um pouco da Ju para essas pessoas, assim. Então, o que você deixaria de dica, conselho, para os profissionais, assim, que estão nessa área, ou para quem quer
entrar nessa área e estar ouvindo a gente meio que como um jeito de se inspirar, enfim. O que você diria para essas pessoas, assim, como se você pudesse deixar uma dica, um recado, uma mensagem final, enfim, para a gente ir finalizando aqui. Essa área de sustentabilidade, ela é uma área muito inspiradora, né? Eu acho que quem se move na base da inspiração se conecta muito fácil com a temática. Todos os profissionais, eles conseguem atuar com sustentabilidade. Sustentabilidade não é específico de uma área. Se fosse, aqui na Sodexo a gente hoje tem 3 pessoas, a gente seria um impacto muito pequeno. Sustentabilidade, de fato, é um trabalho de integração por toda a empresa, né? Um trabalho muito transversal dentro da empresa. Então, acho que todos os profissionais, eles podem e devem atuar com o olhar de sustentabilidade onde eles estiverem atuando no momento, seja na área financeira, seja na área de compras, que acaba sendo sempre um parceiro muito importante no desenvolvimento de toda uma agenda de sustentabilidade junto com os fornecedores. Inclusive, aqui na Sodexo a gente tem cases super importantes com fornecedores que são parceiros dos nossos cartões, que hoje já possuem plástico reciclável. Então, eu falo que é um trabalho em rede mesmo, né? Então, se todo mundo incorporar competências e um olhar cuidadoso para a agenda de sustentabilidade, integrar isso no dia a dia, essa agenda ela se move muito mais fácil. Acho que existe um outro ponto em que a gente precisa colocar esse tema, essa agenda, como parte de uma disciplina no desenvolvimento das lideranças, né? A gente não pode tratar como uma temática marginal, né, no sentido de novo, correr por fora. O CEO de uma empresa, ele não pode depender de uma área para responder às questões críticas do negócio relacionadas à sustentabilidade de nenhum outro executivo da empresa. Então, conectar essa agenda a uma agenda de desenvolvimento de liderança é olhar para frente, é colocar a empresa num outro patamar, porque a gente começa a mudar a cultura e tornar sustentabilidade algo comum, que faz parte do dia a dia, que não é algo fora do mundo, não é algo hiper especializado, é algo que faz parte do negócio, né? Então, eu acredito muito que sempre ter um olhar para o desenvolvimento de liderança, onde essa agenda faça parte, é fundamental. Que mais? Eu vejo como competências assim super importante um olhar para um olhar crítico, né? Um olhar bastante crítico para as situações, uma visão sistêmica dos problemas. Afinal, os problemas eles não são em silos, eles são problemas multidisciplinares, um olhar e um desenvolvimento, uma busca pela colaboração das outras áreas para o desenvolvimento dessa agenda dentro da empresa. Tem muitas dicas. O que mais? E sempre buscar esse aspecto inspirador e motivacional que a sustentabilidade traz, né? Existe um aspecto de visão de longo prazo, um aspecto de pertencimento, de cultura, de ter um ambiente acolhedor, que essa temática traz. E uma vez que a empresa incorpora isso no dia a dia, com certeza, todos os stakeholders, dos colaboradores aos fornecedores, aos clientes que tiverem uma experiência com essa empresa, eles vão se beneficiar disso e eles vão gostar dessa experiência, porque todo mundo gosta de ser considerado como, né, de ser escutado e pensar em soluções que incorporem as dores de fato dos stakeholders e você como um ponto de solução, também é sustentabilidade. Então, é negócio, e tudo bem, é negócio no sentido de a gente precisa considerar os negócios com um olhar social, o olhar do E, o olhar do S, o olhar do G, e poder ter negócios muito mais inclusivos, muito mais democráticos, que desenvolvem toda a cadeia, e ser um processo ali muito, muito bom de passar dentro desse
desses grandes ecossistemas que estão se formando cada vez mais, principalmente com os negócios digitais e com os consumidores cada vez com mais poder nas mãos de decisão, podendo empurrar pautas que são importantes para eles e deixar de aceitar o que oferece, e falar, não, eu preciso disso, e as empresas estarem abertas a escutar. Então, isso, para mim, é ESG, e espero que a gente possa aí aproveitar esse momento de todos os setores, olhando para isso como um caminho sem volta, no bom sentido, né? Um caminho em que a gente precisa incorporar isso para que isso seja natural e a gente possa aí deixar as gerações futuras tranquilas em relação a tudo aquilo que a gente está construindo hoje. Muito bom, Ju, muito bom. Queria te agradecer por esse papo, queria agradecer por ter aceitado o convite. Todas essas conversas aqui, eu sempre me nutro de propósito, né? Eu acho que quem resolve trabalhar nessas causas como nós, são pessoas que se movem por isso, né? Por esse propósito. E eu ouvi recentemente que propósito é aquilo que a gente faz ao longo da nossa vida, e que a gente talvez nunca veja o resultado real, né? Então, por mais que a gente encontre relatórios e métricas e impacto e que tenha vários números e várias coisas que dizem tudo que a gente está fazendo, né? O Alicerce aí, 20 mil alunos, 200 polos educacionais no Brasil, vocês aí gigantes, né? A Sodexo é uma gigante. Então, por mais que a gente tenha esses números, eu acho que no fim do dia mesmo, o que a gente está fazendo agora a gente nem vai ver, e talvez essa seja a função do propósito mesmo, né, de criação de legado, assim, a gente fazer com a vontade o suficiente, sem necessariamente querer usufruir daquilo, porque acho que sustentabilidade tem a ver com legado, né, tem a ver com futuros possíveis. Então, queria te agradecer por me inspirar aqui nesse papo, nessa conversa, e por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada. Obrigada a você, Cindy. É um prazer ter participado dessa conversa com você, com a Alicerce, e seguimos conectadas, com certeza. Com certeza, vamos que vamos.